Está no ar o programa Dualidade. Hoje nós entrevistamos o médico psiquiatra, psicoterapeuta, Dr. João Lourenço. Dr. João, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho mais. Eu agradeço a oportunidade de poder falar mais um pouco, né? Que a gente só fala, né? As pessoas que fazem, né? Bom, como eu falei, meu nome é João, minha formação básica é na medicina. Depois fui fazer minha especialização em psiquiatria, lá no Hospital do Juqueri, de Franco da Rocha. E dentro dessa especialização, uma especialização em psicoterapia. E dentro da psicoterapia, uma terapia específica para dependentes químicos, que é um modelo que diverge um pouco dos conceitos ortodoxos, que não auxiliam tanto assim, o dependente químico em relação à sua compulsão, né? E sou colaborador também, né? Você trabalha na Cooper Casa e é fundador da Cooper Casa? Isso, a Cooper Casa é a gente chama de casa de apoio médico e psicológico, que na realidade é onde é o meu consultório. E também sou médico assistente da ULP, né? Aqui ULP nas Casas André Luiz, médico assistente da psiquiatria, né? E auxilia na Federação Espírita? Isso, sou colaborador voluntário na federação. Quer dizer, eu sou um eterno assistido lá, né? Bastante atualidade e bastante atividades, né, no dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o tema corrupção, um tema atual, mas um tanto assim delicado, um pouquinho pesado, que o Dr. João com certeza traz leveza e entendimento ao assunto. Então eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho, começando o nosso papo, na sua visão, o que vem a ser corrupção, Dr. João? Na realidade é uma coisa interessante que essa palavra é usada inclusive na medicina, né? Quando nós percebemos que algumas coisas corrompem a busca da homeostase do corpo físico. E várias coisas podem acontecer, desde uma invasão, que nós queremos chamar de infecção, quando é bactérias e vírus, ou infestação, quando o bicho é maior, né? Tipo pediculose, que é como chama? Já começa a invadir o corpo, já passa a ser também uma corrupção. É uma corrupção. Na realidade, vamos dizer assim, tudo que você baixar a sua guarda em termos de uma rotina sadia, pode abrir brechas para a corrupção, inclusive fisicamente. E no plano do ponto de vista psicológico, vamos dizer assim, é uma coisa interessante que a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, né, ela costumava dizer, quando eu era ainda aluno dela, ela dizia que todas as doenças nascem do psiquismo, todas as doenças são psicológicas. Eu achava isso um pouco exagerado, porque eu chamava, por exemplo, um verme, que é uma infestação, não é psicológico, né? Você está vendo o verme, você elimina o verme, né? Mata o verme. Mas depois ela explicou que se você estivesse bem, se você não tivesse corrompido alguma saúde mental sua, você lavaria a mão antes de comer. Tomaria certos cuidados. Exatamente, que evitaria a corrupção. E tem alguma origem no psicológico, na vida do dia a dia, essa tão famosa, vamos dizer assim, corrupção? Eu acredito até que isso é um atributo instintivo. Se nós vamos lembrar a questão da evolução humana, a princípio nós éramos animais instintivos. Depois a gente começou a pensar e começamos a racionalizar os nossos instintos, vindo então as emoções. E foi exatamente nesse período em que nós podemos dizer que surgiu o risco da corrupção, quando nós tomamos consciência de nós mesmos. Então, Nossa, faz tempo. Faz. E isso é uma coisa meio que previsível. Não é uma proposta, mas é previsível na criação divina. Se você imaginar um animal que é meramente, vamos dizer assim, induzido pelos instintos, quando ele começa a pensar, vamos supor, pega o seu cachorro, né, que ele está lá, ele come na hora que você dá comida, né? Ele transa na hora que a fêmea está no cio, tranquilo, a natureza toma conta deles, não há corrupção. Mas quando ele começa a pensar e raciocinar, ele diz assim, puxa, por que eu tenho que esperar o meu dono da comida? Eu vou pegar, né? Por que eu tenho que esperar a minha fêmea estar no cio? Eu vou lá induzir ela, né? Isso é a corrupção. Então, quando nós saímos do paraíso dos instintos e entramos no mundo do raciocínio, existem os riscos da corrupção. Porém, Deus não nos abandona, né? Porque junto com o raciocínio, ele mandou alguns manuais de conduta do raciocínio, que depois nós vamos até falar sobre isso, né? Mas é natural do ser humano ou de raças humanoides passarem por um período em que vão tentar atender às suas demandas físicas e psicológicas de maneira rápida e fácil, de preferência sem trabalho.
Tá. Eu estava imaginando que a corrupção começou num período bem mais para frente, então não é nada disso. Na época dos indígenas virem para o Brasil e os portugueses já ter aquela... Não, eu acho que... E a gente, quando criança, de repente, não, olha, você vai ganhar isso se você fizer isso. Então é bem anterior, entra na parte psicológica, entra na parte até médica. Atávica, na parte atávica que eu digo, da formação do ser humano no planeta Terra. Desde os primeiros então é uma coisa difícil de ser combatida. Será que não vai ter fim a corrupção? Eu não sei se ela deve ser combatida. Ela deve ser conhecida e trabalhada, porque faz parte do processo evolutivo. A gente não desenvolveria o princípio inteligente se não passasse pelas necessidades físicas e pela vontade de burlá-las. Eu entendo corrupção, doutor João, como alguma coisa que a gente queira levar vantagem. É isso mesmo? Sim, se você for pensar num animal, ele vai querer guardar comida só para ele, se ele raciocinar, né? Ou pegar do outro, se ele raciocinar. Né? E o ser humano foi montado em cima disso. Porém, essas experiências instintivas com o racional, que fez a criação das emoções, é que fez desenvolver o princípio inteligente, com os riscos da corrupção. Com os riscos da... Qual é a ligação que o Evangelho nos traz naquela parte do escândalo e da corrupção? Que, na realidade, dentro do Evangelho, a gente... tem essa proposta, né? Há necessidade que ocorra um escândalo. Sim, tem a necessidade. Mas ai de quem, né? De quem ele vem. Conforme você vai evoluindo e despertando o seu lado espiritual, você já não quer mais participar da evolução pelo lado negativo, vamos dizer assim. Por isso que mais cedo ou mais tarde as pessoas se cansam da corrupção ou se cansam do mal em função de perceber que só existe o bem. E também porque eles descobrem que enquanto a gente é corrupto ou então busca saídas rápidas e fáceis, as desonestidades, ou seja, o mal, nós ainda estamos servindo a Deus, mesmo assim. Então, existe um certo momento que a gente desperta, puxa, mas se eu sirvo a Deus fazendo o mal, não quero não, eu quero servir a Deus com saldo positivo, não com saldo negativo. E aí, então, que elas tenham a vontade de mudar. Quando entra essa parte de falcatruas, da política, vamos dizer assim, de levar vantagem em tudo, está preso essa parte de escândalos do Evangelho? Eu acredito que sim. São resquícios dos impulsos animais, do medo de passar fome, do medo de passar frio, né? Que a falta de fé alimenta isso. Então, por um bom tempo, o mais forte, o mais poderoso, seja do ponto de vista bélico ou de financeiro, quer garantir o seu em detrimento dos outros que são mais fracos. Não adianta, a gente quer colocar a gente em primeiro lugar, seja de qualquer forma, né? E Sim. as coisas ainda precisam muitas mudanças para que seja, vamos dizer assim, modificada a visão da corrupção, né? Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com esse assunto. Mundo Mar Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Mar Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.